A gente sempre começa relembrando o que é a doutrina espírita. De Allan Kardec, o kardecismo. A doutrina espírita traz para nós a imortalidade da alma. Aqui é uma passagem. A doutrina espírita traz para nós a lei da caridade, da cesta básica, mas traz também a caridade do afeto. Traz para nós Deus como nosso maior mestre e nossa energia. Traz Jesus como um espírito de luz a nos orientar o caminho para chegar a Deus. Traz para nós a lei da causa e do efeito. Quando diz para nós que muitas das coisas que nos acontecem são consequência dos nossos atos. Assim é a doutrina espírita. Ela nos lembra sempre que eu sou responsável pela minha vida, pelo meu caminho e pela minha evolução. E cuidar da minha vida, do meu espírito, é a meta. Para então cuidar de outras pessoas. E antes de eu começar o tema de hoje, eu quero colocar aqui para nós. Gostaria que vocês fechassem os olhos e sentissem a música.
o livro, dessa forma eu escolhi o livro que eu comprei aqui na biblioteca, Com os Olhos do Coração. Um livro de José Carlos de Luca, que ele busca trazer para nós alguns segredos do bom relacionamento familiar. E muitas vezes é assim que a gente se sente, né? Na família, nas dificuldades. Quantas vezes a gente pensa, está tão complicado, Pai? Mas existem recursos. O celular também pode ser um amigo. Os vídeos podem ser amigos. Um livro pode ser um amigo. E eu gostei muito desse livro. Ele traz aí, no primeiro capítulo, case consigo mesmo. E ele traz para nós essa lição do Espiritismo que diz: primeiro você cuida de você. Às vezes a gente quer casar com o outro e quer mudar o outro. Quer que o outro se ajuste à nossa pessoa. Ou a gente tenta se ajustar ao outro. Mas aqui José Carlos diz para nós, de uma forma bem simples, que não. Quando você casa, o primeiro casamento que você deve ter é consigo mesmo. Você precisa preservar o seu tempo, o seu lazer, os seus sonhos, os seus planos, e dividir com o outro, e dividir com a família. Fica realmente muito difícil se eu vou me anular. Não fica? Então o Espiritismo traz essa lição para nós. Essa evolução, esse cuidado com a gente, muito bem descrito aqui no livro Com os Olhos do Coração. Case consigo mesmo. Não abra mão de você. É com amor que isso acontece. E aí, no segundo capítulo, ele vem falando sobre conviver é preciso. O que significa a palavra lar? Hoje, para muitas pessoas, não significa mais nada. Mas ela significa lar. Lar é liberdade, mas também é acolhida. Lar é respeito. Respeito por cada membro dentro da família, dentro dessa comunidade tão importante. Ouvimos sempre aqui nas palestras, sabemos que a família não é um remanso de tranquilidade. Aqui nós encontramos as pessoas para nossa evolução. Aqui nós encontramos novamente pessoas para poder ajudá-las e sermos ajudados. Com muita humildade, a gente ser mais ajudado do que ajudar. Então, conviver é preciso. Hoje as pessoas não convivem. Hoje a gente percebe as pessoas dando presentes vazios, mas não se fazem presente na vida do outro. Ser presente na vida do outro. Não dar presente. E aí a gente percebe que em muitas famílias o que aconteceu? Não se dá mais presente e também não se é mais presente. Na hora do almoço, 4 pessoas almoçando, 4 pessoas com celulares. Qual o momento que você vai ser presente? Quando a gente é mãe e começa a trabalhar de novo e precisa deixar o filho, né,
na casa dos avós, de tios ou na creche, o que for, as pessoas mais sábias, elas dizem para a gente, tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? Se eu passei o dia todo fora, eu posso ter um tempo de qualidade quando eu chegar. Um tempo de ser presente para as pessoas da família, as pessoas que estão em casa. Então, conviver é preciso. A palavra conviver, ela vem do com e viver. Viver juntos. Conviver não é apenas estar sobre o mesmo teto. Conviver é eu saber o que acontece com a outra pessoa. Eu ouvir os sonhos da outra pessoa, mesmo que eu não compartilhe desses sonhos. Mas ouvir, respeitar. Isso em amor. O que é em amor? É um lar sem briga, é um lar sem discussão. Muitas vezes a outra pessoa, que pode ser o marido, a esposa, ou os filhos, eu quero isso, isso, isso. Falou, eu ouvi. Mas não vai ser possível por isso, por isso, por isso. Mas é preciso conviver. E as coisas estão acontecendo hoje, na atualidade, porque as pessoas não querem mais conviver com as que estão do lado. É mais fácil discutir o que está acontecendo na televisão, é mais fácil eu ouvir a briga do vizinho do que eu olhar para dentro do meu lar, da minha casa. É muito mais fácil. Então, no livro ele diz, conviver é preciso, é necessário ser presente na vida das pessoas dentro da nossa casa. É um olhar para dentro. Não é um olhar para o que está acontecendo fora. A arte de dialogar. Dialogar é conversar. E conversar virou arte. Ele coloca isso de uma maneira incrível. Virou uma arte. Por quê? A pessoa começa a falar e eu começo a falar junto. Está sendo o nosso erro. Vou dizer nosso porque a gente faz. E a gente tem que se policiar para isso. A arte de dialogar, você fala, depois eu falo. Eu contra-argumento. Novamente, não quer dizer que eu vou concordar com aquilo. Mas eu vou dialogar, eu vou ouvir. Então, ele coloca como a arte também a arte de ouvir. Ouvir não é escutar. Ouvir é amanhã eu saber o que a pessoa me disse. Hoje as pessoas estão escutando. Você falou ali, olha, no sábado eu vou na festa, tal, tá bom. Quando chega amanhã, a pessoa para quem você falou, ela não lembra mais. Porque no sábado nós vamos fazer isso. Mas eu te falei ontem que no sábado eu já tenho compromisso, eu vou na festa. Essa pessoa ouviu? Não. Ouvir é realmente assimilar o que o outro disse e guardar. E saber o que ele disse. E esse é outro problema que a gente está vivendo muito hoje. A gente fala, mas a gente não é ouvido. As pessoas não ouvem a gente realmente. E aí, com a paciência de Deus, a gente diz assim, mas eu te falei isso ontem. E às vezes a pessoa ainda fala assim, não, você não falou. Falei. Você quer que eu te diga exatamente o dia e a hora, o momento que eu te falei? Você estava sentado assim na hora do almoço. Mas você falou. Então, não ouviu o que diz.
Se a gente não está ouvindo, vou me incluir. Se a gente não está ouvindo o que as pessoas dizem, como é que eu vou ouvir o próximo verdadeiramente quando ele tem um problema e precisa desabafar? É um treino. É um treino que a gente está pecando. Agora mesmo a gente vindo para cá, eu achei até graça. Eu ganhei 3 buzinadas em 3 sinais. Gente, em menos de 5 segundos, o sinal abre, eu dou a primeira e saio, o de trás já está buzinando. Cadê a paciência? Ainda falei para o meu esposo, eu sou do tempo que buzinar assim era proibido. Minha carteira é tão antiga, né? Que não podia. É verdade, não é? Não era proibido? Buzinava ambulância. Para você ver a urgência dessa pessoa. Que urgência é essa? E não adianta a gente reclamar. Não adianta eu dizer para ele, olha, cuidado, você pode até não chegar na minha idade, né? Porque avançando o sinal e nesse desespero todo, talvez você não chegue nos meus cabelos brancos. Mas tudo bem. Num sinal, o meu esposo ainda falou assim, olha, acho que te xingou. Eu falei, ai, sinto muito por ele. Não me atingiu. Eu estou no meu tempo certo e está tudo certo. O sinal abriu agora, eu não vou avançar. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Por isso, quando hoje de manhã eu escutei essa música, eu achei ela muito interessante para trazer. Porque tem momentos que parece tudo tão difícil, as pessoas tão sem paciência. E ainda assim, a gente precisa ter essa arte. Por quê? Ah, mas eu vou me preocupar em ouvir, eu vou me preocupar em dialogar, ele não quer saber. A doutrina espírita nos ensina a minha evolução, não é a dele. Eu estou falando da minha evolução, do meu crescimento. Então, por isso, eu faço de tudo para buscar essa evolução, essa melhora, esse desenvolvimento. A expressão corporal do amor está em falta, né? O abraço, o olhar, o carinho, o aperto de mão. É tão gostoso quando a gente chega aqui e a gente recebe um aperto de mão e a pessoa cumprimenta a gente. Fui visto. É tão bom. Não quer dizer que nós não estamos trazendo problemas com a gente. Eles estão vindo. Os problemas, as dúvidas, as preocupações. Faço, não faço, resolvo, não resolvo. Mas a gente está encontrando outras pessoas. E é momento de a gente se dar um pouco para essas outras pessoas. Os problemas não ficam em casa, eles vêm com a gente. Porém, quando você encontra uma outra pessoa, ela pode estar precisando do seu olhar. Ela pode estar precisando do seu sorriso. Ela pode estar precisando de um ombro amigo. E isso é o que conta. A expressão corporal do amor. O nosso corpo fala. Alguém aqui já foi abraçar uma pessoa que não quer ser abraçada? E você vai tão espontaneamente ali abraçar a pessoa e a pessoa não quer ser abraçada. Quantas vezes isso dói? Machuca. O que fazer nesse momento? Pense em você. Não, mas eu fiz a minha parte. Eu fui lá.
Eu dei um abraço, achei que ela precisava. Já aconteceu com você de na rua, uma pessoa precisar ser abraçada? Ela está conversando com você e, de repente, do nada, ela começa a desabafar e começa a chorar. E você, instintivamente, você abraça aquela pessoa e ela recebe aquele abraço como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Os problemas continuam lá. Mas aquele abraço foi como se Deus abraçasse ela. É como se Deus estivesse ali por ela. E o nosso corpo fala. E a gente convive com pessoas dentro de casa que não gostam, que não têm a mesma sintonia que a gente. E esse é o desafio colocado no livro. Então, vamos olhar com olhos do coração, com olhos de evolução para nós. E foi demais. Volta. Não volta. Ele saiu do primeiro. Bom, ele segue aí com a oração em família. O que é a oração em família? É o evangelho no lar. É um momento onde todos deveriam sentar juntos, abrir o livro Evangelho no Lar e fazer uma oração, pedir a Deus paz, sabedoria, para que a gente possa seguir a semana. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer essa oração, esse Evangelho no Lar. Porque as outras pessoas da família não querem fazer o evangelho no lar. Então entra a oração pela família. Você tira o dia da semana que você decide, esse dia eu vou orar pela família. Eu vou orar pela minha família, pela harmonia na minha família, pela paz dentro de casa. E muitas vezes, sem perceber, nós estamos orando pelas pessoas de dentro de casa. Muitas vezes as pessoas, quando chega um filho ou chega alguém, a pessoa parece que está sem paciência. E não deve ser assim. Até porque a gente nunca sabe quando é a última vez que vai ver aquela pessoa. Nós nunca sabemos quando vai ser a última vez, qual o momento. Não tem uma música que diz, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É hoje. Ah, mas eu dou bom dia, ele não me dá bom dia. Eu dou bom dia. Antigamente a gente recebia, né? O Deus te abençoe, né? Dos antigos, né? Hoje a gente não tem bênção. E a maioria não diz Deus te abençoe para o filho, para o marido. Às vezes no momento de divergência, porque, lembra, a gente não deve brigar. Conviver é preciso, sem briga. Às vezes, no momento de divergência, você cala, ouve, arte de ouvir, ou dialogar. Você precisa saber a hora de falar e a hora de ouvir. E quando termina, você diz assim, mas eu te amo.
mas eu te amo. Dizer eu te amo ficou proibido hoje. Por quê? É a maior energia que pode ter. Você dizer eu te amo para uma pessoa, Deus te abençoe. O milagre do amor duradouro. O milagre do amor duradouro. Algumas pessoas perguntam assim, nossa, como é ter 42 anos de casada? Falei, bota o joelho no chão, ora todo dia, por aquele dia. E vai acontecendo. Simplesmente. Um dia vai passando, outro dia vai passando. Ele coloca no livro, eu até anotei aqui, muito interessante. Somos diferentes, todos nós já sabemos, somos diferentes. Tem o que é afetivo, tem o que não é, tem o que acorda cantando, tem o que acorda mal-humorado. Somos diferentes. E ele colocou uma coisa que eu sempre falava e está escrito no livro. Quando você olhar para a sua esposa, hoje, lembre dela no dia que você casou. Com todos aqueles sonhos, com aquela pessoa que você achava que era a melhor mulher do mundo. Quando você olhar para o seu esposo, olhe para ele e lembre do homem com quem você casou. Naquele momento ele era o melhor do mundo. Então que continue sendo. Minha mãe sabiamente dizia para mim, se você quer um casamento duradouro, na hora de dormir, vocês olhem para o seu esposo e pensem em todas as qualidades que ele tem. Fica mais fácil você acordar no dia seguinte. Você dorme com as qualidades da pessoa. Em vez de você dormir com os defeitos, com as limitações. Todos nós somos limitados. Além de diferentes, somos limitados. Muito limitados. A mesma coisa com o filho. Ele coloca lá, né, sobre filhos. Ai, que pena que filho cresce. Que bênção que filho cresce. Porque a vida segue seu rumo. É bênção. Aceitar cada fase do filho. E aí ele coloca lá no livro assim, que quando você se aborrecer com um filho, lembra daquela criança no seu braço. Aquela criancinha linda que nasceu e você feliz da vida. Era a maior bênção, o maior presente de Deus no seu braço. Lembra dela. Lembra daquela criança. Olha para aquele marmanjo, para aquela mulher já feita e vê aquele bebezinho lindo. E diz, eu te abençoo, eu te amo. Você não está certo. Mas eu te abençoo. Eu te amo muito. Do mesmo jeito que você nasceu, que foi desejado, que foi esperado. Educar é preciso. Gente, educar é preciso. Educar é preciso. Limites, regras, horários, ouvir não. Ouvir não. As crianças hoje não sabem o que é não. Eu li esses dias que a geração Z, que é essa última agora, né? Não consegue fazer 3 meses de experiência no trabalho. Eles pedem conta para sair ou abandonam antes de 3 meses. Você riu, né? É verdade. Eu fiquei, meu Deus, não tem preparo. Não sabe ouvir não. E o que a gente mais ouve no emprego é não pode isso, não faz isso, faz aquilo. Ou é não, ou então é ordem para fazer. Alguém elogia emprego? É muito raro a gente ter um patrão que vai nos elogiar, que vai nos valorizar. Nós que somos da antiga, né? Só reclamação. E ali a gente trabalhava.
Feliz porque chegava o fim do mês, recebia nosso dinheiro, pagava as contas e tudo bem. Então, educar é preciso. Autoridade, regras, limites, horários, proibições. Ah, porque meu filho, eu escuto isso, porque meu filho não acorda cedo, porque ele fica no celular até 2 horas da manhã. Eu escuto, eu tenho vontade de dizer tanta coisa. E eu penso assim, ainda bem que o meu não nasceu nessa geração assim, pequeno de celular, não. Mas se nascesse, com certeza, às 9 horas da manhã, eu ia pegar, confiscar, ou dorme, ou dorme. É autoridade. Autoridade é amor, não é autoritarismo. É autoridade sobre aquela vida. Eu acho tão bom quando... Nossa, a minha neta tem hora para dormir. Eu acho ótimo, acho fantástico. Tem que saber que tem hora para dormir. Porque a vida é assim. É com regra, é com horário, é com limite, é com proibição, é com mau humor. Então é importante a gente olhar com olhos de coração. É importante, é muito importante. E sonda-me, ó Deus, sonda-me. Conhece o meu coração, está em Salmos 139, 23. Sonda-me, Senhor, sonda se o meu coração está buscando essa evolução. Se o meu coração está buscando compreender no meio de toda essa loucura que nós estamos vivendo. Olha só, as pessoas falam tanto do celular. Ah, porque o celular nossa, é terrível, o celular é inimigo, o celular é que está acabando com a vida, o celular é que está acabando com tudo. Vocês escutaram a música do início? Ela está no celular. Músicas de adoração. Para aquela hora que você olha para um lado, olha para o outro, oh Senhor, só o Senhor está comigo nesse momento. Digita lá, músicas de adoração. Existem mensagens no celular maravilhosas. E eu separei uma aqui, para nós. E com essa mensagem, eu encerro a conversa de hoje. Você pode não perceber, mas alguém lá fora está respirando melhor e vivendo melhor porque você existe, por causa da sua presença, da sua bondade. Por causa de você ter ouvido quando eles precisavam de alguém para escutá-los. Talvez tenha parecido pequeno para você, mas para eles foi tudo. A gente nem sempre vê o impacto que causamos, mas isso não significa que não seja real. Às vezes, a sua luz e a sua presença abençoam mais pessoas sem você saber. Então não subestime quem você é. A sua existência importa muito. E alguém lá fora está se curando, esperando e aguentando por você. E se você duvida disso, respira fundo agora. Sinta o que vive em você. A ternura, a força, a delicadeza, a potência, o silêncio. Tudo isso é cura em forma de presença. Então, continue sendo quem você é, com leveza, com verdade. E se puder, cuide de si mesmo com o mesmo carinho que você oferece ao mundo. A sua existência é um presente e um farol para muitos. Aproveita e envie essa mensagem para quem também é um farol na sua vida. Gratidão.